Bom dia, comunidade ABCcom e telespectadores da VESA TV. Tudo bem? Estamos aqui para a realização de mais um webinar. Como você sabe, toda semana um conteúdo importante para o seu negócio, conteúdo relevante e diverso. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. A sua agência está no divã? Eu diria que talvez hoje uma das maiores preocupações e o nosso principal ativo dentro das agências são os talentos. E a gente ouve falar muito em burnout, depressão, como trabalhar cultura organizacional, como fazer isso com quem de repente está remoto, híbrido, e como fazer a gestão desses talentos e o quanto é importante essa parte da psicologia. Muito legal, né? Tenho certeza que você vai gostar do webinar de hoje. Bom, como você sabe, todas as nossas transmissões aqui de webinar, nós temos o apoio da Five Media, que é uma grande produtora parceira que faz parte da nossa comunidade. Vamos conhecer um pouquinho mais? Muito legal, né? Então fica a dica aí para você que quer fazer uma transmissão, um evento digital, híbrido, conversar com o pessoal da Five Media que eles vão ter uma entrega muito legal para você. Bom, então vamos entrar no tema deste webinar. Eu estou muito ansioso para falar disso, porque, como você sabe, tem acompanhado até no Prêmio ABC, nós, o ano passado, introduzimos, né, o setor de gestão. O quanto é importante a gente falar da gestão do negócio, da gestão da agência, de marketing, de comunicação, de digital. E a gente pensando nisso, a gente quis premiar e reconhecer as melhores práticas de gestão e por isso então a gente fundou aquele comitê para o Prêmio ABC. E a gente viu coisas muito interessantes e o quanto os empresários das agências estão se preocupando com este tema, não apenas da gestão financeira e do negócio, mas principalmente os desafios da gestão das pessoas, dos talentos. E o presidente do nosso comitê de gestão é o Rodney Ribeiro, que é o CEO da agência New Mind, né, que está à frente aí deste comitê e que vem nos ensinando muito de tudo que ele vem aplicando em termos de gestão dentro da agência dele. E eu trago aqui então Rodney Ribeiro. Tudo bom, Rods? Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um tema. Eu adorei o nome quando você falou agência no divã. Muito legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, Bonetti, obrigado mais uma vez por esse convite. É sempre um prazer não apenas participar das discussões, como, na medida do possível, poder compartilhar aquilo que a gente vem fazendo, que vem trazendo resultado, principalmente porque a gente sabe e cada vez mais percebe que muitas das dores que a gente já teve ou aquelas que a gente ainda tem, também são as dores de outras pessoas no mercado. Então, no que a gente puder compartilhar, conta com a gente. Bom, muito legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre adorei a condução do Rod dentro da agência dele, porque ele sempre teve essa visão empresarial e, obviamente, se você vai falar de uma coisa tão importante quanto a área de psicologia organizacional, de cultura organizacional, você tem que também buscar os profissionais deste mercado, né, Rods? E aí, então, o Rod fez um convite para participar também deste webinar do nosso amigo, meu amigo, diria de longa data, Daniel Teles, que é psicólogo clínico organizacional. Conheço o Dani desde a Metodista. Tudo bom, Dani? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo jóia, Bonetti. Foi um prazer também receber esse convite aqui. Fazia tempo que a gente não se falava mesmo. E é bem legal da gente estar aqui hoje com uma visão muito diferente, né? Quando a gente trabalhou junto lá na Metodista, eu não era nem formado, né? E hoje poder falar sobre um tema onde que eu já tenho uma maestria para poder falar sobre isso é muito interessante.
Não, muito legal, e eu acompanhei muito. O Dani já gostava disso, né, Dani? De toda essa área, Já. era muito legal. Bom, então, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar para os nossos dois palestrantes. Como você sabe, já de praxe, a gente tem aí em torno de 30 a 40 minutos, onde eles trazem este conteúdo importante, conteúdo rico aí para você. E no final, a gente traz algumas perguntas importantes sobre o tema. Aproveita. Então, meninos, é com vocês. Bom, legal. Então, Bona, você já trouxe aqui o tema, né? A agência no divã, a gente ficou pensando nisso para ser algo realmente provocativo, né? E, e poder compartilhar um pouco da forma como a gente aborda esse assunto, né? E entender os desafios da gestão com o apoio da psicologia. Como que a psicologia, e claro, o Daniel, que é nosso parceiro, vai poder contribuir muito com isso, como que a psicologia vem nos dando suporte para que a gente tenha um modelo de gestão que eu diria, dentro daquilo que a gente vê, inovador, que traga realmente resultados. Só que esse é um tema que a gente entende que ele é extremamente abrangente. Eu sei que a gente está falando aqui para um público, né, que atua nas agências, mas como eu sei também que a comunidade do ABC-Com ela é mais ampla do que isso, ela chega também em toda a cadeia, em todo o ecossistema, nos profissionais de marketing. Então, entenda que esse tema também pode chegar aí dentro dos negócios de vocês, não somente dentro das agências. Tá? Por que a gente trouxe, por que a gente está trabalhando esse tema? Tá? Tem uma questão aqui que eu acho que tem uma dor que eu comentei sobre essa dor, né? E ela ficou muito evidente, por exemplo, no último ABC Meeting CEOs. Né? A gente percebeu que por mais que a Alice trouxe um convidado extremamente relevante, importante de todo o mercado nacional, mas a hora que se abre para as perguntas, entra-se em questões que estão relacionadas ali, invariavelmente, à gestão, às pessoas, à retenção desses talentos. E, na outra ponta, a gente entende que a gente desenvolveu um modelo aqui, de certa forma, até inovador, tanto que ele já vem tendo alguns reconhecimentos, né? Já foi case premiado pelo Operandi, já é case premiado pelo próprio ABC-Com, e a gente entende que a gente tem um papel aqui de poder também compartilhar um pouco disso, tá? Essa dor, portanto, essa dor que foi compartilhada lá, ela também foi por muito tempo uma das dores da New Mind, e muitas dessas coisas elas continuam sendo dores, né? Porque a gente tem uma visão aqui que a gente entende, planeja, implementa e vai aprimorando e vai entendendo, né, o que precisa ser melhorado ali no dia a dia, depois de implementadas as coisas. Não necessariamente tudo aquilo que a gente põe para rodar já está já está pronto para isso, mas está minimamente viável para que seja implementado. Tá? Então, esse é o jeito New Mind, o jeito New Minder que a gente tem para fazer essas coisas, e se isso fizer algum sentido para você que está acompanhando esse conteúdo, se 10% disso fizer sentido para você, excelente, eu acho que o propósito aqui já vai ser cumprido. Então, eu dou aqui as boas-vindas para quem estiver acompanhando esse conteúdo, as boas-vindas também aqui para o Daniel, comentar que a gente vai fazer isso aqui num formato realmente de conversa, né? Porque eu e o Daniel, a gente tem muita coisa para triangular, para compartilhar aqui com vocês. E vamos nos apresentar aqui, portanto, tá? Eu, como o Bonetti já falou, sou CEO da New Mind, publicitário, empreendedor, consultor, 13 anos como professor universitário. Sou fundador da New Mind, e eu acho que já tem uma diferença bem importante aqui no momento que eu assumi o meu papel como CEO. Demorou décadas para eu fazer isso, tá? Eu só topei fazer isso quando o CEO, né, essa legenda, ela tivesse outro significado. E como dá para perceber ali, eu sou Culture Executive, né, e não chefe. Né? Então, quando isso se conectou e fez muito sentido para mim, aí eu topei utilizar essa legenda. Né? Como o Bona já falou, sou presidente também do comitê de gestão do Prêmio ABC, e mais de 20 anos atuando na gestão de negócios, na gestão de campanhas.
Dani, se apresenta aqui, por favor. Eu sou psicólogo clínico e organizacional, né? Eu sou especialista em psicanálise do século XXI pela FAAP. Sou especialista também em técnicas de maestria empresarial pelo Grupo Acelerador, do Marcos Marques. Eu associo o meu trabalho clínico de abordagem psicanalítica, né, com o trabalho organizacional, né, e atuando como consultor de RH de pequenas e médias empresas, sempre pela linha psicanalítica. Então, toda a conversa que a gente vai ter aqui, vocês vão ver que as minhas falas vão ser trazendo abordagens psicanalíticas para a conversa. Então, é muito interessante porque quando eu estava conversando uma vez com uma mentora, ela imaginava de que eu estava falando, por exemplo, sobre coisas que ela não entendia, porque ela é muito da área clínica. E ela falou assim, nossa, mas você está falando coisas que eu super entendo aqui, você não está falando coisa de RH. Eu falei, sim, eu só falo de psicanálise, é o tempo todo de psicanálise. Então eu vou trazer muito sobre o que é da psicanálise aqui para a nossa conversa. E hoje eu atuo também como parceiro de desenvolvimento humano da NewMind. Desde quando me formei, a NewMind me acolheu aqui e aqui estamos nessa parceria que já dura longa data. É isso. Bom, feitas as devidas apresentações e o formato que a gente vai trabalhar aqui, vamos entender um pouco esse cenário e por que a gente trouxe esse tema. A gente está num ambiente que fala de publicidade, que fala de comunicação, a gente faz disso realmente os negócios das nossas vidas. E publicidade e comunicação é formado por gente e, portanto, é formado por conexões, né? Tanto naquilo que a gente, enquanto modelo, cria para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes, mas principalmente ali na nossa rotina, também formado pelas pessoas que estão aqui com a gente. Portanto, gestão também é gente e também precisa dessas conexões, né? Durante anos, durante décadas, acho que a gente veio crescendo, veio se desenvolvendo dentro de um ambiente em que você colocava o chefe num patamar, uma barreira e todas as outras pessoas, né? E felizmente isso vem mudando, claro que existe um gap muito grande ainda em diversos negócios, em diversas áreas, mas a gente vê uma transformação de fato acontecendo e principalmente, né, como que a gente trabalha e a gente entende que as coisas podem ser conectadas entre negócios e entre as pessoas que fazem parte desses negócios. Primeiro, com um alinhamento muito claro de quais são os objetivos dos negócios e quais são os objetivos dessas pessoas, tá? E o que eu quero... Então, aqui primeiro a gente claramente precisa, e esse é um papel da gestão, definir o que você quer para o negócio, né? Como ele se posiciona, como ele se apresenta e para onde você quer levar esse negócio. E uma vez que você tenha clareza disso, é fundamental transmitir essa clareza também para as pessoas que fazem parte do seu time ou para aquelas que farão parte futuramente. E aí a gente precisa encontrar uma maneira de conectar esses objetivos aos objetivos dessas pessoas. Por quê, pessoal? Porque a gente vê muitas vezes, ou a gente acredita muitas vezes, que as pessoas, os colaboradores, a equipe, vão fazer alguma coisa simplesmente porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa bacana, ou porque aquele objetivo da empresa, do negócio, ele deveria ser o mesmo objetivo da pessoa. E olha só, pessoal, na maioria das vezes, isso não é uma verdade, né? E aí eu acho que entra... eu posso já passar a bola aqui para o Daniel, né? Para a gente ir conversando sobre o que é esse alinhamento. Esse alinhamento ele é muito importante por conta do seguinte: quando você traz o aspecto do que é o negócio, né, da visão empreendedora do dono e etc., ele tem ali os interesses dele, faz todo sentido. Só que quando você traz as pessoas para junto com você, elas têm os seus próprios interesses pessoais. Quando esses interesses e esses objetivos eles não estão alinhados aos próprios propósitos de cada um,
eles começam a ficar deturpados, eles começam a ficar desconexos. Então, mais cedo ou mais tarde, o outro que começa a oferecer 200, 300 reais, por exemplo, a mais, faz mais sentido eu ir para lá, porque às vezes o meu objetivo está só e simplesmente no dinheiro. Então, quais são os objetivos são importantes justamente para que a gente possa entender qual é o rumo, qual é o norte. Né? E aí tem uma fala que a gente tem aqui dentro da New Mind, e que toda vez que a gente vai fazendo esse alinhamento, a gente procura fazer dessa forma, é que as pessoas elas não precisam necessariamente buscar as metas, buscar os objetivos. É claro que a gente tem isso e procura deixar muito claro para todo o time. Né? O que a agência tem enquanto diretrizes, aonde ela quer chegar nesse ano, o que é que as pessoas precisam fazer para chegar até lá e para atingir determinados resultados. Só que a principal forma que a gente procura utilizar para engajar, para estimular essa pessoa, não é que ela tenha que fazer isso porque por conta do Rodinei, por conta do André, que é meu sócio, por conta do Daniel, que é psicólogo, que é bacana, ou por conta da própria New Mind, mas sim que essa pessoa faça por ela mesma. Tá? Então, é isso que se trata de eu ter clareza de quais são os objetivos do negócio, mas eu também entender o que a pessoa deseja como objetivo para ela naquele ano, naquela trajetória ou para a vida dela. O que é sucesso para ela? Né? Então, vou pegar um exemplo assim, extremamente simples, mas assim, muito simples. Tá? Pode ser que o que ela esteja pensando em fazer ali para esse ano, ou até o fim desse ano, é trocar de carro, comprar um outro carro. Então, o que a gente procura estimular qual é a forma mais próxima que você tem para fazer isso. Né? É utilizar a sua atuação profissional para atingir esse objetivo. Aonde você tem a sua plenitude da sua atuação profissional? Nesse momento, na New Mind. Né? Nesse momento, no próximo, enfim, não tem prazo de validade isso. Então, são pequenos desafios que vão conectando, né, objetivos das pessoas, metas, conquistas, para ela poder utilizar a agência, o negócio, para atingir aquilo. Então, isso é fundamental quando você traça, por exemplo, uma meta de resultado. Né? Se eu tenho uma meta de resultado para o negócio e eu quero atingir, e eu vou compartilhar parte desse resultado com essa pessoa, ela precisa entender que ela vai ter aquele ganho e que aquele ganho vai deixá-la mais próximo daquela meta pessoal, daquele objetivo pessoal. Eu usei o carro como um exemplo, mas a gente pode estar falando de uma meta de desenvolvimento pessoal também, né? Que mais você acha que dá aqui, Daniel? Não, no caso de desenvolvimento pessoal, às vezes é interessante porque se a gente pensar, por exemplo, num estagiário, o próximo grande passo dele, de repente, é o próprio se formar. Né? Então, eu utilizo da empresa onde eu estou para poder me desenvolver profissionalmente, né, dizendo, mas para que, às vezes, até a empresa está me auxiliando, de repente, até com uma bolsa ou alguma coisa nesse sentido, eu pago ali a minha faculdade e tudo mais, e então eu me desenvolvo profissionalmente, pago a faculdade, etc., e aí eu me formo, de repente eu sou efetivado. Quer dizer, a ideia é qual seria o seu próximo grande passo que você tem como objetivo de vida. A ideia é de vida, não necessariamente a gente precisa estar falando sobre questões profissionais, né? Porque às vezes a gente tem essa divisão entre vida profissional e vida pessoal, mas a gente precisa entender de que tudo é vida no final das contas. Eu até me lembro muito bem, né? Eu acho que no primeiro ano que a gente implementou esse modelo, que a gente determinou as metas, atrelou a conquista da meta ao compartilhamento de bônus, tinha gente no time que estava planejando trocar a máquina de lavar, né? Então, Isso é muito legal. Você gera conexão, você fala, por que você está fazendo isso? Para trocar a tua máquina de lavar, né? Então, a gente atingindo esse objetivo, você vem junto da gente, você vai trocar a tua máquina de lavar. Outras pessoas tinham outros objetivos, mas é sempre importante. As pessoas não vão fazer isso por você, empresário, porque você é bacana. Elas vão fazer porque elas também precisam enxergar um benefício em prol delas. Claro, isso é mais do que justo, mais do que honesto. Então, voltando até a uma das coisas que mais foi levantada ali, né, no ABC Meeting,
Uma das perguntas que foi feita lá para o Luiz Lara, para todo mundo é: como que eu melhoro a minha retenção? Como que eu retenho pessoas? Né? Primeiro que essa é uma questão que não depende somente de nós, né, dos negócios, né? Depende desses alinhamentos, como que a gente falou aqui, e percebam como, quando eu gero esses alinhamentos entre os objetivos dos negócios e o que as pessoas procuram, né? E até uma coisa legal também compartilhar, dentro da New Mind a gente tem uma coisa chamada, um formulário chamado Conexão New Mind em Você. Toda pessoa tem esse formulário mapeado para a gente entender diversas coisas que transcendem objetivos pessoais, objetivos profissionais dessas pessoas, para que a gente tenha melhor essa conexão. Quando você tem essa conexão e tem esse alinhamento, você tem participação. Quando você tem participação, você divide as decisões. Quando você divide as decisões, você traz essas pessoas para a decisão dessas metas, para a conquista dessas metas. Ou seja, quando eu falo para a pessoa que ela pode atingir um objetivo e fazer isso por ela, eu estou dando para ela empoderamento. Esse empoderamento gera liberdade. E é esse ciclo que, no nosso entender e na nossa experiência, a gente vem observando isso, que gera essa retenção. Tá? Perfeito. Dessas palavras todas aqui, eu queria pensar a liberdade, e parece um pouco dúbio quando a gente pensa em retenção e falando de liberdade ao mesmo tempo. Porque como que eu retenho se a gente está falando de liberdade? E aí eu queria fazer uma analogia com a clínica de psicanálise, que é o seguinte: eu falo, por exemplo, para os meus pacientes, de que, a princípio, eles vão porque eles precisam. Então, ele vai procurar, por exemplo, uma psicanálise, ele vai procurar uma psicoterapia porque ele está precisando. Então, ele não está indo simplesmente porque ele quer, mas ele está indo porque ele precisa. Até que passe por um período de crise ali. E aí, esse período de crise, ele acaba, e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. É natural. E aí ele passa a continuar. É normal que o período de crise passou, e aí ele simplesmente vai dando seguimento. E eu falo para ele de que, olha, antes você enxergava de que talvez a clínica fosse uma gaiola, e agora você não enxerga mais assim, você enxerga de que a clínica possa ser um ninho. E a mesma coisa você precisa mostrar para o seu colaborador. O seu colaborador não pode enxergar que a sua empresa, por exemplo, é uma gaiola, e sim um ninho. Ele volta todos os dias porque ele quer. E essa é a percepção de liberdade. E é isso que faz a retenção de fato. Eu quero todos os dias estar aqui. É a decisão passiva. Todos os dias que eu escolho não me demitir, por exemplo, eu escolho estar aqui. Simples assim. Né? E olha que bacana como a gente tem isso bem ilustrado e bem mapeado, né? Na última pesquisa do Great Place to Work, né, a New Mind foi a primeira agência do ABC a ter essa certificação. Na última, né, um dos pontos, né, uma das perguntas que é feita é qual é o principal motivo que faz as pessoas estarem naquele lugar. E os dois principais motivos que movem as pessoas que estão aqui, um principal deles é proporcionar equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional, né? E o segundo são oportunidades de crescer e desenvolver. Percebam o seguinte, né? Isso tem a ver justamente com as nossas diretrizes. Dentro do nosso perfil, nós não somos uma agência de high performance e, naturalmente, a gente não procura atrair esse tipo de profissional extremamente high performance. Não faz parte do nosso DNA. O nosso DNA é um pouco diferente. Então, naturalmente, as pessoas, os new minders, né, as pessoas que fazem parte aqui do nosso time, enxergam justamente esse tipo de valor. E veja, então é por isso que você tem retenção. Essa retenção, essas pessoas, hoje, elas enxergam esse equilíbrio como um valor importante. Pode ser que num passado, elas queriam algo realmente high performance. Ou pode ser que no futuro elas queiram isso, né? Isso é um retrato do que a gente faz, do que a gente vem trabalhando e, naturalmente, das pessoas que a gente atrai, né? E aí você percebe como a conexão entre os objetivos do negócio,
e aquilo que a gente busca proporcionar para essas pessoas, porque está alinhado com aquilo que elas também estão buscando para elas, né? E aí, esse alinhamento, ele nasce, né, do objetivo do negócio com o objetivo das pessoas, ele nasce nas diretrizes estratégicas. Mas, Rodinei, o que é mesmo diretriz estratégica? Aquela coisa que eu tenho certeza que vocês sabem, mas às vezes pouco fazem ou pouco executam isso todos os dias, que é o teu propósito, missão, visão, valores do negócio. E eu sei que muitas vezes a gente fala isso para os nossos clientes, mas não efetiva isso dentro realmente dos nossos negócios. E quando eu falo sobre propósito, missão, visão, valores, não pode ser só uma frase colocada na parede, um quadro pendurado ali na parede. E mais do que isso, né? Imagina, você tem ali nos valores, né? Senso de participação. E aí você pendura aquilo ali na parede atrás da cadeira do chefe do negócio. E aí a pessoa bate na porta, vai lá fazer uma pergunta, vai lá dar uma sugestão, e o chefe, o líder lá, ele nunca tem tempo para escutar. Então, quer dizer, ele não está praticando, ele não está exercendo aqueles valores. Então, é preciso ter esse alinhamento e é preciso o tempo inteiro fomentar isso. A gente procura fomentar isso de forma extremamente clara, extremamente enfática, transparente. Por exemplo, no nosso portal de cultura Newminder, né? Isso é uma plataforma que nós desenvolvemos, uma ferramenta 100% desenvolvida por nós. Então, por exemplo, o Newminder, quando começa, ou no seu dia a dia, ele tem visibilidade disso o tempo inteiro. O tempo todo ele está vendo qual é o propósito da agência, né? Quais são os valores da agência, e, mais do que isso, quais são os exemplos que evidenciam quais são os comportamentos que são valorizados ou que devem ser evitados nessa trajetória, né? Dani, quer falar alguma coisa? A ideia de valores, eles precisam simplesmente estar sempre muito alinhados e vividos muito na pele, principalmente dos gestores, porque a liderança ela precisa ser na prática. Se você vive numa hipocrisia, onde você apenas fala as coisas e diz aquela coisa assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, sua liderança não vai ser efetiva. E aí vai ser muito com base, às vezes, no medo, mas pouco por base em respeito, por base em inspiração. E mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ela não vai ficar retida em você. Ela não vai ter esse senso de propósito de que quer crescer junto com você. Você está fazendo muito pouco parte, de fato, nessa vida dessa pessoa. Um pouco disso. E é até muito bacana uma coisa, né? Alguém, né, você pode estar vendo aqui, tá pensando, mas isso aqui, se eu entrar no site da Newmind, eu vou ver isso aqui também. Sim, você vai ver o propósito, missão, visão e valores. Porém, você não vai ver no nível de profundidade, de detalhamento que os Newminders veem quando eles, todo dia, ao conectar dentro da nossa plataforma, do nosso portal de cultura. Porque, igual eu falei, aqui a gente fomenta muito mais, e evidentemente que não é só isso, mas a gente está o tempo todo trabalhando isso. Só que aqui, além da gente ter essas diretrizes estratégicas, que elas norteiam um negócio, pelo menos aí dos 4, 5 anos, a gente também tem o tema de cada ano. Então, também é uma coisa que a gente está no 3º ano que a gente implementou isso, né? Então, assim, beleza, eu tenho uma visão macro, mas também o que norteia, tanto do ponto de vista de metas claras e objetivas, mas até de metas conceituais, né? O que norteia o que a gente vai fazer naquele ano, né? Então, por exemplo, para 2024, a gente está trabalhando na efetivação e aprimoramento da construção do nosso melhor caminho. E esse tema, ele não surge, inclusive, de uma forma aleatória. Ele é, inclusive, uma consequência de tudo que aconteceu no ano passado e tudo o que a gente projeta para esse ano. E essas coisas, elas acabam sendo tão viscerais e gerando tanta conexão que depois o próprio time, né, ele vai pegando esses temas, ele vai pegando essas diretrizes e ele mesmo vai criando outros desdobramentos, né, outras formas
de multiplicar. Ele mesmo vai tendo uma autogestão em cima disso, que é algo que a gente fomenta muito, essa participação e essa autogestão. E isso tudo tem a ver com o eixo central do porquê a gente está aqui, nesse modelo de psicogestão, né, que inclusive foi case premiado nessa última edição do Prêmio ABCcom, que é o modelo de trabalho que a gente vem implementando aqui dentro da New Mind, que ele tem essas 3 diretrizes básicas: observar tudo o que está acontecendo, escutar, não é ouvir, é escutar, ouvidos preparados para escutar tudo que o time diz e o que o time não está dizendo, né? E a partir disso, atuar, muitas vezes até de forma preventiva, observando e pegando tendências do que pode vir a acontecer e agir antes que aquilo aconteça, né, Daniel? Perfeito. A ideia é de que, assim, quando a gente observa e escuta, o escutar é um escutar mais na essência. Assim como na clínica, por exemplo, e aí vou trazer um pouco mais daqui da minha experiência clínica, quando um paciente chega, ele diz, eu sempre pergunto, qual foi o motivo que te trouxe, né, até a fazer a psicoterapia, procurar a psicanálise? E ele vai falar, né? Eu vim aqui porque tô com um problema no trabalho, tô com um problema no meu casamento, tô com isso, tô com aquilo. Ele tá com esse problema? Ou será que isso é só um sintoma? O meu objetivo de escutar é de que escutar o que está atrás daquela fala. Então é um escutar latente, o que tem atrás daquilo. E a minha atuação, ela também tem que ir atrás daquilo. Então não é simplesmente, bom, se ele está com um problema no casamento, vamos ver o que nas confusões que ele tem ali com a esposa, por exemplo, e vamos tentar resolver as confusões com a esposa. Não, o que tem atrás disso tudo? O que vem atrás disso tudo? É sempre um movimento que está ali latente. Existem as queixas que são manifestas e existem as queixas que são latentes. O que acontece dentro do movimento da equipe também, existe tudo aquilo que é latente. E você precisa ter um movimento de escuta mais latente também. Então, quando as pessoas que estão falando para você, quando você escuta só aquilo que está sendo manifesto, só aquilo que eles estão falando de verdade, e não escuta o que está ali nas entrelinhas, fica difícil de você agir em cima do problema real. Então você não consegue entender aquilo que está causando de fato. E você vai agir em cima só e simplesmente em cima do sintoma. E a ideia aqui é de que a gente pegue sobre uma percepção mais geral sobre tudo. Então a gente sempre age em cima da raiz. E trazendo, né, eu acho que o Daniel trouxe essa visão mais conceitual dessa atuação, mas também trazendo de forma efetiva, prática, né, e aí, eventualmente até como uma dica, se algum gestor tiver disposto a fazer isso, porque isso também é um processo, tá, pessoal? Não é algo que você vira a chavinha assim de uma hora para outra, a parceria. Não é simples. A gente sempre teve, o Bonetti sabe muito bem disso, uma visão muito especial para a gestão do negócio, mas é lógico que você vai subindo o sarrafo também. E o Daniel é um parceiro que está aqui com a gente desde 2018, e a gente também foi subindo muito esse sarrafo. Então, de uns anos para cá, como que funciona? Por exemplo, todas as quintas-feiras, nós temos as reuniões de gestão. E o Daniel participa a cada 15 dias, de forma ativa, no mínimo de 2 horas e meia, às vezes, dessas reuniões de gestão. O que isso significa? Todas as decisões que são tomadas pela gestão da New Mind, ou de forma ativa, ou de forma reativa, né? Todas elas vêm para essa discussão, todas elas são ponderadas nessa discussão. E é importante também dizer que o papel de um profissional como o Daniel, em meio a isso, não é só respaldar a gestão, mas muitas vezes também respaldar a equipe, trazer essa visão da equipe, trazer as dores da equipe, trazer os desafios, as dificuldades da equipe e ajudar a gestão a criar essa conexão, a estabelecer essas pontes. O que está sendo
sentido. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, né? Que muitas vezes a pessoa te fala uma coisa ou te traz alguma coisa, você pensa, mas a minha ação não era para isso. Eu não faço isso para que tal você sinta isso. Mas aquilo que é o que a pessoa está sentindo. E você precisa respeitar o que a pessoa está sentindo, mesmo que a sua intenção não fosse aquela. Aí você vai sentar, vai mostrar, vai dialogar. Para vocês terem uma ideia, pegando de novo o exemplo de pesquisa Great Place to Work, muitas vezes a gente vê as empresas, os gestores, agirem, enaltecerem somente aquilo que é de melhor. E a gente, né, quando a gente pega um resultado, o último resultado, por exemplo, a gente compartilhou com o time as 5 principais fortalezas que nós tivemos no nosso GPTW e as 5 principais dores que o time trouxe para a gente. A gente expôs, a gente escancarou, até para levar uma resposta para o time para dizer, eu estou escutando vocês. Aqui nós temos poder de ação, a gente consegue agir e trazer uma resposta para vocês. Aqui, talvez a gente não consiga trazer essa resposta. Até para que o time muitas vezes saiba que ele foi ouvido, né? Mesmo que seja para você dizer que talvez não dê para fazer aquilo. E também numa outra ponta, acho que uma coisa que é muito bacana é que mesmo naquelas decisões que elas vão ser duras, que elas vão ser difíceis, que elas vão ser top-down, como se diz aí, o Daniel ele nos ajuda a ter um papel de qual é a melhor forma de transmitir isso, qual é a melhor forma de conectar isso ao passar essa decisão para esse time, né? E isso tudo tem a ver com o que a gente realmente acredita e trabalha aqui na cultura New Minder, que é uma cultura forte, que é uma cultura premiada, né? Onde você cria um movimento em que uma pessoa puxa a outra, né? Eu já ouvi coisas, talvez o Daniel possa complementar mesmo, de que em toda equipe, em toda empresa, você vai ter 20 e poucos % de pessoas muito engajadas com aquela cultura e outros 20 e poucos que não são nada engajados. E no meio você tem ali aquela galera que está transitando, que o que se espera é que ela seja movimentada principalmente por essas de alta performance, por essas mais engajadas. E eu arrisco a dizer aqui que a gente deve ter, no mínimo, assim, chutando por baixo, né? No mínimo 50% do time ou mais nesses de alto engajamento, né? E esse puxando todo o outro restante, né, Daniel? Sim, com certeza. A nossa taxa de pessoas que estão verdadeiramente engajadas, ela é muito alta. Isso se dá pelo fato de que a gente tem uma cultura forte e que a gente investe pesado nisso já faz muito tempo, né? Tem a ver, obviamente, também com o tamanho da empresa. Claro, quando a gente tem menos pessoas, a gente também tem um senso de grupo diferente. Mas isso não significa de que quando a gente coloca, por exemplo, para empresas gigantescas, esse tipo de coisa também não se faz verdade. Então, é possível, só que o trabalho precisa acontecer de forma diferente, né? Só que a ideia é de que, assim, se você tem mais pessoas, você tem que ter um trabalho ainda mais intenso. É isso. Eu Não dá acho que para você, é aquilo que você tinha comentado, a gente coloca lá, pendura na parede, por exemplo, os valores e fala assim, meu trabalho de cultura está feito, acabou. Agora a gente só vai conversar sobre isso daqui sei lá quanto tempo. Não vai rolar. Acho que um exemplo, ou alguns exemplos muito interessantes de um puxa o outro, e de como isso vai crescendo, né, ao longo do tempo, aqui dentro da agência. Por exemplo, eu sei que tem muita gente, eu já ouvi isso de muitos outros gestores e tal, que fala, nossa, eu tenho que ficar preocupado até com cada post que vai entrar na nossa rede social, eu tenho que pedir, ou muitas vezes eu que tenho que fazer, eu que tenho que cobrar. Aqui na New Mind a gente não tem isso já faz alguns anos. Por quê? A gente criou um grupo, um GT, um grupo de trabalho, que tem pessoas que cuidam das nossas redes sociais, né? Num primeiro ano, a gente alinhou as diretrizes, alinhou os papéis e as responsabilidades dentro desse GT, e a gente foi acompanhando. Delega e acompanha.
Num segundo momento, a gente passou para esse grupo gerir a própria verba das redes sociais. E a gente foi acompanhando. Eu ainda não definia mais as pautas, o grupo tinha clareza do objetivo, mas eu ou meu sócio, a gente aprovava cada conteúdo. Atualmente, a gente está num nível em que o próprio GT define quais são os conteúdos e muitas vezes eu vejo o conteúdo quando ele está publicado. Eu só dou o meu like e compartilho, né? E por que isso funciona? Porque o grupo tem clareza do que ele pode fazer, de até onde ele pode ir e de quais são os temas que ele pode trabalhar sem depender de uma aprovação de uma instância superior. O mesmo vale, por exemplo, a gente também tem o GT Atividades. Então, assim, o GT Atividades vai cuidar de atividades, de temáticas de inclusão, das festividades, da festa junina e tudo mais. Então, esse grupo ele também tem uma verba que ele administra. Então, ele sabe que se ele não utilizar a verba naquele mês, inclusive ele não perde a verba, ela pode se acumular para alguma outra coisa, para alguma outra ação, que vai demandar um pouco mais desse investimento. E olha como é bacana, né? Já faz 2 anos, a gente já teve agora o 2º ano, que a gente nem se preocupa mais com a nossa festa de aniversário da agência. O próprio GT Atividades, ele cuida disso. Claro que ele traz, né, as ideias, as iniciativas para submeter para aprovação, mas ele traz a ideia e ele executa a partir das diretrizes, né? Então, a gente tem essa ação de delegar, de acompanhar. E aí você vai tendo, naturalmente, esses ganhos. E, como eu falei, uma pessoa, né, ela naturalmente, ela vai puxando a outra. E trazendo até mais um exemplo do que significa um puxa o outro e de como a gente tem isso muito conectado com os nossos valores, dentro do nosso portal de cultura, né, acho que isso ilustra muito bem. Os valores, eles não estão simplesmente lá jogados, né? Além de ter exemplos e tudo mais, a gente tem uma ferramenta aqui chamada Fez Sentido. Tá? O Fez Sentido, ele deriva do nosso slogan aqui, né? O Faz Sentido. O que é o Fez Sentido? Toda vez que eu estou ali com um colega de trabalho e tal, e aquela pessoa se dispôs a fazer alguma coisa, a ajudar, a fazer algo que, poxa, de alguma forma me encantou, né? Eu achei muito bacana. Então, o que eu faço? Normalmente eu já estou dentro da plataforma, porque essa plataforma ela é uma plataforma de acesso rápido para todas as ferramentas que as pessoas também precisam usar no nosso dia a dia. Então, normalmente ela já pode estar logada. Ela vai na aba do Fez Sentido. Então, vamos pegar aqui um exemplo, como se a Nani, né, na verdade, assim, a Nani fez sentido para a Carol. Então, a Carol foi surpreendida por isso, ela foi lá, ela escreveu, só nessa semana, né, você me atendeu em todas, obrigado por ser a melhor parceira de trabalho. Mas aonde que a gente tem um diferencial aqui? Obrigatoriamente, a pessoa precisa vincular essa mensagem de estímulo a um dos 7 valores da New Mind, né? Então, a pessoa seleciona ali qual foi o valor que ela identificou e envia, né? Então, aí a outra pessoa, né? Então a Carol mandou para a Nani está recebendo, e olha lá, o valor Newminder, né? Encante o outro lado, que foi identificado nesse processo, né? Ou seja, a gente está falando aqui, por exemplo, de algo de elevado valor agregado. Assim, vocês têm ideia de como é gostoso quando você recebe um Fez Sentido. E particularmente, quando eu recebo um Fez Sentido, me gera uma coisa de gratidão e de reconhecer também, né? E o Fez Sentido, inclusive, ele está atrelado dentro da nossa cultura de feedback contínuo, tá? Porque isso é um feedback de reforço, um feedback positivo. Praticamente com baixíssimo investimento, a gente acaba tendo esse grande engajamento, né? Então, esse ano, o ano que a gente teve recorde de envio de Fez Sentidos, passou de mil e poucas mensagens trocadas entre as pessoas. E para esse ano a gente tem a expectativa de superar esse resultado, né? Dani, quer falar alguma coisa a respeito disso?
eu acho muito interessante porque, assim, por mais que a gente tenha criado essa plataforma e etc., mesmo assim é um baixo investimento, né? E a ideia do engajamento é de que o senso de pertencimento que você cria na equipe é o senso que a gente estava falando mais cedo, né, sobre você reter aquela pessoa. O sentimento de gratidão, ela gera, é diferente de um sentimento de dívida. Apesar de você sentir a vontade de retribuir aquele mesmo sentimento que te preencheu ali, ele é diferente de você gerar um sentimento de dívida. O sentimento de dívida é um sentimento negativo. Agora, o sentimento de gratidão é um sentimento positivo. Apesar do sentimento de gratidão ele estar sendo bem, né, utilizado ultimamente, mas ele é um sentimento muito importante que realmente preenche as pessoas. As pessoas se sentem verdadeiramente bem, assim, né? Elas se sentem muito positivas ali. Isso eleva o autoastral, isso melhora o clima de trabalho entre as pessoas. E aí você percebe que, às vezes, em grupos de trabalho, aquela coisa está começando a fluir muito melhor do que antes, e às vezes por conta de coisas muito simples, entendeu? Só que a ideia é de que você vai juntando sempre uma coisa na outra. Então, a gente está falando aqui de valores da empresa, propósito das pessoas, de cada um, né? Porque para eu poder falar sobre o propósito de cada um, poxa, Daniel, como que eu vou saber? Falar, peraí, a gente tem que ver isso tudo também ali no processo seletivo. Mas a gente não vai falar especificamente disso aqui hoje. Mas quando Aí você um estiver outro fazendo o seu webinar, né? processo. Só isso. Aí é uma outra coisa. Mas quando você estiver olhando para o seu processo seletivo, talvez tenha algumas coisas que você precise perguntar ali para você entender quem é essa pessoa que você vai trazer para dentro da sua empresa ali também. Né? Perfeito. E aí a gente faz questão de enfatizar isso, porque quando se fala de cultura, ou muita gente acha que não é para ela, ou pensa que isso demanda muito tempo, muito Ou um valor investimento. muito alto também. Um valor muito alto, né? E de fato demanda muita energia. E disso não resta a menor dúvida. Há muita energia, muita participação, mas muita permissão também, porque tem muita gente que não se permite. E como dizem, o exemplo vem de cima, tem que vir da gestão, antes de mais nada, Sim. né? Mas toda essa energia. Se você, que como você... dono, desculpa te atrapalhar até, Rod, se você, como dono, não enxerga valor nisso, você acha, tipo assim, putz, é besteira, sabe? Ah, eu não vou fazer isso, eu não quero falar lá na frente, sabe? Realmente, a sua equipe não vai caminhar junto com você porque você já está vendo isso como besteira. Então, realmente, ninguém vai olhar para isso e vai falar assim, nossa, que legal. Entendeu? Você não vê valor. E aí você naturalmente, essa energia que você coloca, você vai ter o resultado disso, né? E aproveitando já para ir para a parte final aqui da nossa conversa, eu vou compartilhar alguns dos resultados, né, que a gente vem colhendo com toda essa movimentação. Evidentemente que talvez o que a gente esteja trazendo aqui é só uma visão macro do macro do macro de tudo, de como a gente tem feito algumas coisas aqui. E também de uma forma bem macro, né? O que a gente já sente, a gente vem tendo de resultado, né? Primeiro, um maior controle e segurança nas tomadas de decisão. Então, as decisões, elas são respaldadas por esse apoio da psicologia que está relacionado com o comportamento humano, né? Então, mais do que gestores de negócio, nós somos gestores de pessoas que movimentam esse negócio. Então, a gente tem todo esse embasamento metodológico, e assim, né, aqui o que eu vou falar, longe de mim, né, querer sobrepor o Daniel, porque ele sabe muito bem que quantas vezes a gente consulta, troca mensagem, fora as nossas reuniões, né, mas ele sabe muito bem que eu acho que todo esse tempo também que a gente já tem convivendo e tendo esse tema da psicogestão atuando, muitas vezes eu vou com uma decisão, compartilho essa decisão com o Daniel e ele fala, cara, a sua linha de pensamento é exatamente o que eu ia falar, é a melhor forma que já tem para a gente agir com relação a isso. Então, mas por quê? Porque eu sei? Não, porque a gente vem trabalhando essa habilidade e vem desenvolvendo, né? Já ficou naturalizado, né? Já está fazendo parte desse modo de agir, já virou um modus operandi o negócio. Aliás, né? Acho que, inclusive, isso é um aprendizado tão grande
que essa é uma das coisas que a gente procura, que eu particularmente fomento demais no meu time, e o time já sabe disso, né? Antigamente, quando tinha um problema, o time trazia um problema, né? E aí você ficava lá, pô, agora eu tenho que resolver isso e tal. Hoje, o time sabe que quando ele tem um problema, o que ele vai trazer para mim é a visão do problema e a proposta de solução que ele tem para aquele problema. E no máximo eu vou ajudar o time a balizar, né, os prós e os contras da proposta de solução para aquele problema, que provavelmente o time realmente já é capaz de ter essa solução, porque é ele que está agindo e ele que está sentindo muitas vezes aquilo, né? E aí, naturalmente, aquilo que a gente já tinha comentado, né? A gente acaba tendo uma antecipação, ação preventiva e, na maioria das vezes, participativa sobre as principais atividades que são feitas, que são geridas dentro do nosso negócio, né? Também credibilidade e confiança do time em relação à questão, inclusive apontada na pesquisa de clima do GPTW, até legal que, assim, já faz anos, né, antes até do Daniel estar aqui com a gente, que eu sempre gostei de compartilhar resultado, né, mas eu fazia isso só na reunião de fechamento de ano, mostrava como que a agência tinha ido, o que tinha faturado, como que tinha feito. Mas de 3 anos para cá, a gente também começou a aprimorar isso por trimestre e tudo mais. E eu sempre tive a preocupação, às vezes, de printar partes da planilha e colocar na apresentação, né, para que o pessoal visse toda essa transparência. Ó, eu estou colocando aqui realmente o que é. E uns 3 ou 4 encontros para cá, eu comecei a não colocar isso, né, e o time até tem passado para mim que melhorou, porque ele vê só aquilo que realmente importa. E aí eu, né, sempre falei para o time, mas eu gostava de mostrar daquele jeito para você ter a certeza de que eu estou sendo transparente, né? Só que esse histórico gerou o quê? Um feedback do time para a gente, para falar, não, mas a gente sabe que você é transparente, nós sabemos que vocês são transparentes. Então, o número que você colocar lá, a gente sabe que ele é verdadeiro, né? Então, essa é uma credibilidade que a gente veio construindo, né? Já tivemos notas aí no Great Place to Work acima das 150 melhores empresas para se trabalhar, os prêmios, reconhecimento aí, né, que eu já comentei, do próprio ABC Com, assim como engajamento, fortalecimento e descentralização da cultura New Mind. Para vocês terem ideia, nós temos um manual de cultura aqui dentro da agência, que ele não foi escrito por mim, não foi escrito pelo meu sócio, ele foi escrito por pessoas do time que vivenciam essa cultura, que são parametrizadas por nós, mas que têm essa autonomia de ação. E para ir para os finalmente, praticamente, né, e encerrando aqui, eu trouxe isso aqui para mostrar que a gente chegou num nível de engajamento que muitas vezes a gente ouve, né, aquela frase que eu particularmente detesto, né, que assim, a pessoa precisa vestir a camisa da empresa. Eu diria que aqui a gente chegou num nível de engajamento que transcende isso, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma pessoa da equipe que, em determinado momento, a gente estava tendo algumas dificuldades com um cliente importante, né? E esses ciclos de dificuldades, eles fazem parte realmente. E essa pessoa, ela estava tão engajada, tão comprometida em virar essa chave, em rodar o PDCA, como a gente fala aqui, para melhorar as entregas, a atuação, a ação com esse cliente, que ela fez uma promessa que ela não comeria chocolate mais até que esse cliente renovasse o contrato, né? Então, assim, isso foi uma decisão dela, uma atitude dela, ninguém falou para ela fazer isso, né? Infelizmente, o cliente renovou o contrato, né? E ela pôde comer chocolate tranquilamente. Não, e aí depois disso ela pôde voltar a comer chocolate, né? E eu acho esse nível muito bacana. Mas isso é né, muito Daniel? legal, né, Rod? Porque o que acontece? Isso é a percepção do engajamento no mais alto nível. Quando a gente. Vou fazer um paralelo aqui sobre time de futebol, né? Quando veste a camisa do time, veste a camisa da empresa e tal.
Só que a gente vê, né, a galera mais fanática, por exemplo, que faz promessas mesmo, né? Se meu time ganhar e eu vou fazer tal coisa, né? E por que isso não ser despertado também da mesma forma, por exemplo, sobre a empresa? Porque, veja, é, você paga, por exemplo, para ir no estádio, né? Você compra, você gasta dinheiro, você, né, normalmente faz tudo isso, por exemplo, para ver aquele que vê o É time lá jogar, maltratado dentro do estádio, né? O Bonetti deve saber muito bem disso também, né? né? E dentro da empresa, pô, você tem um ar-condicionado, você recebe para estar lá, você tem VR e não consegue. Se você não consegue despertar esse mesmo sentimento na sua equipe, com todas essas facilidades também, tem alguma coisa aí, né? É para se Dani, pensar. a coisa que muitas vezes está aí é a transferência da responsabilidade, né? Eu ainda continuo vendo muito gestor falando, minha equipe não é engajada, mas o quão você é engajado com sua equipe, né? Então, assim, a E, equipe é cara, muito reflexo. legal você ter falado isso. Muito legal você ter falado isso, porque me lembrou um negócio aqui muito importante. Essa percepção do minha, meu, é a minha empresa, é a minha equipe. Então ela traz esse senso do isso aqui é só meu. Se é seu, meu amigo, se vira. Não é seu? Seu. Só que É quando a isso. gente fala sobre, tipo, é a nossa empresa, é a nossa equipe, é o nosso local de trabalho, é o nosso lucro, é um dos nossos valores aqui da New Mind é cuide como se fosse seu, entendeu? Bom, a gente vai agora realmente para os últimos slides aqui. E aqui agora eu quero, Rodinei, passar um recado, né, de gestor para gestor. Dificuldade, falta de tempo, né, e principalmente justificativa, desculpas, todos nós temos, tá? O tempo todo a gente tem, aquele compromisso, aquela reunião, as pessoas, não tenho tempo, tal. Mas, de verdade, pessoal, de gestor para gestor, eu também, durante anos, sofri disso, né? De dificuldade para a gestão da minha própria vida pessoal, de não ter tempo, muitas vezes para marcar uma consulta médica, para cuidar da minha saúde, né? E volta e meia, agora, né? Eu estou numa rotina de vida que volta e meia, eu estou indo lá fazendo check-up, acompanhando para ver que está tudo ok, está tudo certo. Até coloco, né, às vezes nos meus stories, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que ter tempo para cuidar de nós mesmos, porque nós lideramos pessoas e essas pessoas se espelham sim na gente, no que a gente faz, no jeito como a gente faz. Não é nada. Quando eu voltei para a academia e comecei a compartilhar algumas coisas, pelo menos umas 4 ou 5 pessoas do nosso time, elas começaram a se movimentar para fazer isso também, sem que eu falasse nada, né? E aí você mandava uma mensagem, falou, pô, que bacana, e a pessoa falou, eu me inspirei em você, né? Então, assim, desculpa a gente sempre vai ter, dificuldade a gente sempre vai ter, eu tenho, né? Se eu melhorei em algumas coisas, eu ainda tenho outros gaps, né? Eu preciso ter mais tempo de férias, por exemplo, então tem muita coisa para fazer, mas assim, quando você treina pessoas, quando você delega e confia nessas pessoas, e muitas vezes existe o erro de que a pessoa fala assim, eu não confio naquela pessoa para delegar uma tarefa para ela. Essa confiança é um processo de construção, então você delega uma pequena tarefa, né, treina, delega, acompanha, né? Então, a exemplo do que eu trouxe dos GTs, isso é um processo até que você chega num ponto que a pessoa está caminhando, na maioria das vezes, com as pernas próprias, porque ela tem parâmetro, ela sabe o que precisa ser feito e o que ela pode fazer. E aí chega um momento em que você, como gestor, você passa a ter que tratar somente das exceções e não mais daquilo que é regra, né? E aí eu acho que o Daniel já trouxe um pouco disso, o mesmo recado, né, que a gente, mais uma visão que a gente leva para as pessoas, né, que
elas têm que fazer as coisas principalmente por elas, porque ela é o que mais importa, esse recado também fica aqui para os gestores. Faça por você e use o negócio que você está gerindo para chegar naquilo que você tem como meta, naquilo que você tem como desafio, né? E eu encerro, acho que aqui a gente chegou realmente no fim. Eu vou só deixar mais um recado aqui, que eu falei bastante aqui no nosso portal de cultura New Mind. É claro que ele é apenas mais uma das ferramentas, mas ele vem sendo uma ferramenta extremamente eficiente e eficaz para a gestão do nosso dia a dia. O tempo todo a gente está aprimorando, o tempo todo a gente está desenvolvendo melhor ele, e ele está se tornando agora uma tecnologia paralela, inclusive que a gente já está em processo de transferência e de implementação de versão do portal de cultura para outras 2 agências, né? Então a gente está fazendo esse trabalho e aqui, se alguém quiser conversar, entender um pouco mais sobre isso, é só me chamar que o contato está aqui, vai ficar, e a gente está à disposição para conversar. Tá? Obrigado, Bonetti, obrigado, Daniel. Muito legal. Obrigado. Muito legal, Rodney, Dani, um tema muito bacana, eu estava aqui prestando atenção em tudo e tenho certeza que o pessoal que está em casa tem algumas perguntas, alguns insights. Eu vou tentar traduzir aqui algumas das perguntas que eu acho que o pessoal ali está passando. E até pelo que a gente tem visto em alguns eventos aí da BCCom. Vou começar a fazer uma pergunta para o Rods. Quando que você percebeu que você precisava, vamos dizer assim, tratar desse tema dentro da agência ou trazer essa psicogestão? Foi algum insight, alguma coisa? Quando que você chegou e falou, poxa, preciso olhar para isso com carinho? Eu acho que existem 2 viradas importantes aqui na nossa trajetória. Uma foi lá por volta de 2018, né, fim de 2018, se eu não me engano, depois o Daniel qualquer coisa pode me corrigir. Ou seja, a New Mind ela existe desde 2002, então estou falando de 2018, você já tinha, né? E tinha algo no clima da agência, acho que o Daniel vai lembrar bem dessa conversa quando ele foi lá, né? Era outra sede, não era aqui. Tinha algo no clima da agência que eu estava começando a sentir que parecia que não estava ficando legal. E por que eu estava sentindo isso? Porque num passado algo semelhante já tinha acontecido. E, de fato, coisas ruins aconteceram, teve um desentrosamento, e aí a gente teve que ter algumas medidas duras, de cortar gente que não estava numa energia legal e tudo mais. Anos depois, eu comecei a sentir isso novamente. Eu pensei, eu preciso agir antes de acontecer de novo o que tinha acontecido. E aí eu tinha consciência de que talvez o que eu sabia ali não era o suficiente, eu precisava de um apoio. E até é muito curioso, né? Quem que fez essa conexão, né? Na ocasião, você sabe muito bem, a gente dava aula na Metodista também e tudo mais, e o Kleber Carrilho, que conhecia o Daniel, eu conversando com o Kleber sobre isso, ele falou, cara, tem o Daniel, psicólogo, assim, acessado, já tá indo por um lado assim, fazendo um trabalho desse tipo, bate um papo com ele. E aí eu chamei o Daniel, né? Foi assim que o Daniel chegou lá. Esse foi um primeiro momento, um primeiro trabalho. O segundo momento de virada aí foi realmente ali no segundo ano da pandemia, em que a gente percebeu que, mesmo com tudo isso que a gente vinha fazendo, boa parte das ferramentas, boa parte daquilo que a gente conhecia e implementava, talvez não fosse mais o suficiente para a gente seguir adiante, principalmente naquele epicentro ali das coisas, e foi aí que a gente foi em busca desse 2.0 aí de mais conhecimento, aí começam a entrar as imersões na minha vida e tudo mais, mas sempre muito estimulado também pela atuação do Daniel. Muito legal. Então, assim, a gente pode até falar pro gestor, Rod, se você tá sentindo, tem ali um feeling, tá notando alguma coisa, vai olhar para isso, né? Pede ajuda, né? É da dor, né? É da dor que muitas vezes nascem esses principais desafios, né? Então, acho que a gente tem que ter esse sentido apurado para perceber, radar ligado, né? E acho que ter muita clareza e humildade para olhar para dentro de si e falar, eu não sei lidar com isso. Onde eu encontro ajuda? E aí agora eu vou perguntar para o Dani,
Por onde começar? Qual que é o primeiro passo? Porque imagino que talvez tenha muitas agências ali, até o Dani, acredito que atenda outras agências também, né, Dani? E assim, por onde começar? Qual é o primeiro passo? Vamos imaginar ali que o gestor, como o Rodney falou, olha, poxa, tô sentindo, não tá legal, vi aqui o webinar, quero dar um primeiro passo. Como que é? Olha, uma coisa que foi muito interessante, que foi ele que da fala do Rod, é perceber a repetição. A gente percebe repetição na nossa vida. Na empresa não é diferente, porque a empresa é só reflexo do que aquilo que acontece na nossa vida. Então, quando ele começou a perceber que estava repetindo algo que ele já tinha visto, ele falou: opa, eu já vi esse filme antes. Então, isso é um sinal muito claro de que alguma coisa vai voltar e eu já vi esse filme e esse filme eu não gostei. É melhor eu tomar cuidado com isso daqui. E o primeiro passo, por exemplo, logo quando eu entro numa empresa, o primeiro passo é o psicodiagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele é importante para que eu possa entender exatamente tudo o que está acontecendo. Quando eu pego para conversar com o dono e tal, ele vai me falar, né? Todo dono de empresa sabe quais são os problemas, mas ele sabe quais são todos? Ele sabe aquilo que a gente tinha conversado sobre o que está latente? A grande questão do diagnóstico é ele me mostrar aquilo que está latente, porque quando eu converso, né, e eu faço uma conversa, por exemplo, com cada colaborador de 1 hora, prometendo sigilo e etc., ali tem frutos magníficos. Então, você como dono, você não vai pegar isso, entendeu? Então, o seu colaborador vai trazer coisas para mim, por exemplo, que na minha posição de analista, você não vai ter nunca, porque seu colaborador, querendo ou não, ele tem um certo receio, porque a sua figura traz traz uma figura de que, se eu te falar algumas coisas, será que o meu cargo não vai ficar em risco? O meu emprego não vai ficar em risco? Se eu te falar algumas verdades aqui, por mais que eu tenha toda a delicadeza do mundo para te falar, será que você não vai ficar pé da vida comigo e me mandar embora? Eu não sei. Entendeu? Só que quando eu coloco a minha posição de psicólogo e falo, por exemplo, olha, você tem a garantia do sigilo aqui, você pode contar comigo, eu não estou aqui para tomar o seu emprego, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para trazer mais melhoria de vida para você. Aí a pessoa se abre, etc. E aí eu trago todo depois um diagnóstico, é um documento mesmo, né? Preservando o sigilo, mas dizendo todos os problemas ali daquela empresa, e mencionando quais são as ações necessárias que elas precisam ser tomadas, entende? Há uma diferença de quem está, vamos dizer assim, mais em home office do que quem está dentro da empresa? Vocês sentem essa... óbvio que vocês tentam levar a cultura... a mesma cultura, mas tem essa diferença por às vezes a pessoa está muito em casa e não está vivendo o dia a dia, algumas coisas. Vocês sentem essa diferença? Vou deixar o Rod responder essa. Ir para casa foi uma necessidade. A gente realmente, né? Você vê que esse foi um trabalho que a gente começou em 2018, ele se tornou mais ativo em 2019. E eu falo, né? Acho que a pandemia começou em 2020. Né, março de 20. Isso. Eu falo, quando a gente estava com o nosso melhor planejamento, começou a pandemia, né? E aí você fala, puta, então rasguei tudo aquilo. Mas eu digo que foi aquilo que nos ajudou a passar realmente, de fato, o primeiro ano. Então a gente não tinha essa cultura de híbrido, de ficar em casa. Ela foi forçada. E o que a gente foi percebendo? Na contramão da grande maioria das empresas que estavam perdendo a cultura organizacional como um valor forte, a gente começou a implementar situações, melhorias e tudo mais, que estavam indo na contramão disso. E a nossa estava se fortalecendo, né? E eu entendo que esse fator humano, o estar próximo, o querer realmente escutar as pessoas, ter essa sensibilidade, isso começou a fazer a diferença. Tivemos problemas, como eu disse, realmente tivemos problemas, fomos em busca de mais ferramenta, de mais conhecimento, mas até um exemplo, o próprio portal de cultura, que eu estou usando aqui como um exemplo,
ele é uma consequência disso, né? Quando foi todo mundo para casa, a gente falou, nossa, aquilo que a pessoa acessava ali sentando, como que ela vai lembrar disso tudo? E a gente criou uma página de acesso rápido, né? Ó, aqui está o acesso rápido do teu e-mail, do Operandi, de não sei o quê, do Drive. A gente criou uma página de acesso rápido. De repente, a gente percebeu que dessa página de acesso rápido, a gente tinha uma ferramenta importante para ir aprimorando as ferramentas de interface e conexão com essas pessoas. E aí, essa página de acesso rápido vai se transformando, né, gradativamente, nesse portal de cultura. Depois, quando a gente, na nossa antiga sede, a gente não se desfez dela, você lembra, né? Sim. Como que era, o tamanho que era a nossa antiga sede. A gente foi mantendo lá durante os 2 anos. Quando a gente voltou, a primeira coisa que eu fiz foi um evento presencial com todo mundo. E aí ficou opcional ir para lá. E aí a gente percebeu 2 coisas. Primeiro, que no ser opcional, aquela sede estava muito grande para quem estava indo lá, né? E segundo, não era mais aquilo que fazia a nossa cultura, ou não precisava mais daquilo para fazer a nossa cultura. Então, a gente trocou o espaço, trocou o jeito de fazer, mas sempre de olho nessas ferramentas. Uma coisa da qual eu não abro mão, tá? No mínimo, a cada 3 meses, nós temos os nossos eventos, todo mundo vem para cá, para a nossa sede, a gente faz realinhamento de objetivo, realinhamento de metas, tem treinamento, tem pauta de discussão. Às vezes a gente pode estar discutindo sobre inteligência artificial, mas pode estar discutindo sobre feminilidade, né? Então, isso vai gerando cada vez mais essas conexões. Legal. Agora uma pergunta para o Dani e para o Rod, a mesma pergunta, mas eu quero, assim, trazer um pouco da visão diferente, né? Da visão do psicólogo que vai implementar e do gestor. Na opinião de vocês, qual é ou quais são os grandes desafios em implementar isso? Porque o Dani falou, vou ali, faço um diagnóstico, psicodiagnóstico, trago aqui os insights, né, Dani, ou as ações que têm que serem tomadas e, obviamente, seja por questão de tempo, de dinheiro, talvez você não consiga implementar tudo de uma vez e de uma forma rápida e tenha um caminho, né, para uma ordem ali de prioridades, um caminho para se implementar. Qual é na opinião de vocês, qual é o principal desafio na hora dessa implementação? Aí do ponto de vista do psicólogo contratado que vai implementar e do ponto de vista do gestor. Quer começar, Daniel? Quer começar, Rod? Pode ir, vai lá. Olha, o principal desafio, que eu vou ser muito sincero, é o mesmo desafio que eu encontro na clínica, que é do ser humano de uma forma geral, né? Se chama resistência. Resistência é um mecanismo de defesa do inconsciente que é aquele famoso sim lotado de não. Então, sim, eu quero que um psicólogo venha até a minha empresa, sim, eu quero mudanças na minha vida. Então vamos praticar essas mudanças, vamos começar a olhar isso, vamos começar a fazer isso. Ah, não, isso não dá. Não vamos mexer nisso daqui, não vamos olhar isso daqui, não, agora isso não. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque isso atrasa demais o trabalho, isso frustra demais, principalmente às vezes a equipe, porque às vezes isso não está necessariamente na equipe, às vezes está também, mas está às vezes, muitas vezes, até no próprio dono. Não estou falando do Rodinei, tá? Estou falando de donos, porque são pessoas no final das contas. Às vezes a gente está falando de gerentes, a gente está falando de líderes, porque são pessoas que temem. Medo é uma coisa muito natural do ser humano. E mudanças são coisas que vão trazer alguns medos, algumas ansiedades. Eu acho que é meio até automático, né, Dani? Próxima. Eu acho que é meio até automático, né? A gente ter medo da mudança, de algo novo, que a gente não sabe o que é. É um instinto meio de defesa, né? Sim. Bem ou mal, eu sei que isso que eu estou vivendo não é agradável, mas é o que eu conheço. Entendeu? Então, a mudança, às vezes, ela é difícil por conta desse tipo de coisa. O que vai vir dessa mudança, ela vai ser como? Eu não sei. Entendeu? Eu tenho medo do desconhecido, e esse é um medo muito universal, entendeu? Rhodes, tua opinião.
Eu sinto em te frustrar, porque você pediu para a gente dar visões diferentes aqui, mas o que eu anotei até aqui para dizer é que a principal dificuldade aqui dói, né? Dói muito, né? Porque por mais que, igual a Daniel falou, você começa a sentir algumas coisas, essas coisas elas vêm inicialmente de uma sensibilidade, de uma percepção. Quando você passa a ter essas e outras coisas que você nem imaginava escancaradas, né, num painel, que eu lembro que na época o Daniel vinha trazendo, isso fica ainda mais dolorido. E eu lembro muito bem, né, Daniel, a gente, no começo desse trabalho, a gente até falou, vai doer mais, vai machucar mais, não apenas na gestão, mas também nas pessoas, porque nós vamos escancarar e expor feridas. Só que para essas feridas cicatrizarem, a gente precisa fazer isso, né? E talvez seja natural que não apenas a ação dos gestores vai precisar se adequar, mudar, acompanhar isso, mas também de pessoas. E pode ser que nessa mudança tenha pessoas que não se encaixem nisso. E naturalmente elas vão, né, vão sair ou vão, né, e pode ser que pessoas importantes, né, isso aconteça. Então, isso gera um medo realmente, né, bem no que o Daniel falou, que você claramente sabe que você tem que fazer alguma coisa. Mas para complementar aqui, para não dizer que eu só falei aquilo, né, uma outra coisa que eu acho que é fundamental aqui é passar dessa dor, você precisa ter um compromisso, né? Porque, igual o recado que eu deixei aqui, se você deixar, você nunca vai ter tempo para fazer isso. E assim, o formato que eu acho que a gente melhor encontrou para que isso funcionasse era justamente não separar o fator humano do fator da gestão do negócio. Porque senão eu sempre ia olhar a gestão do negócio e ia deixar esse fator humano de lado. Foi aí que a gente criou, e também foi uma coisa muito orgânica, né? Criou isso que a gente já está chamando de psicogestão. A gente integrou tudo está integrado. Então, não tem como eu pensar o negócio, não tem como eu definir uma meta de resultado, não tem como eu definir o quanto eu quero faturar se eu não pensar nas pessoas junto disso. E acho que também é um processo de evolução para os gestores, né? Você passa, é um processo de transformação do próprio gestor, né? Porque é o que você falou. Às vezes você tem a percepção, tem um feeling, mas outra coisa é estar escancarado com uma análise e coisas que de repente você não está preparado, não vai gostar, é que a gente fala de tomar o remédio amargo, né? Mas que precisa ser feito na hora da gestão. A última pergunta pro Rod, mas se o Dani quiser complementar, porque obviamente o nosso canal ele é focado, vamos dizer, na área de negócios, e dentro dessa área de negócios a gente tem uma veia muito forte da área de marketing e comunicação, e a gente vem vendo vários casos de diversos profissionais de agências passando por depressão, burnout, crise de ansiedade, desistindo até da carreira na área de marketing e comunicação, e a gente vê agências, como o Rodney falou, a gente um ABC Meet, né, com um super palestrante, a hora que chegou pro debate das lideranças, a gente praticamente virou ali um evento de RH, né, eu diria ali, né? Foi isso mesmo. Então a gente percebe, até quando vocês trouxeram eu fiz questão de convidar vocês para esse tema, e aqui só um parênteses, já está um convite para um próximo webinar sobre processo seletivo, aqui vocês falaram, a gente já faz um outro, mas na visão de vocês, e o Rodney talvez com um pouco mais dessa experiência pelo mercado, o Dani obviamente por estar trabalhando ali também vai saber, mas por que vocês acham que a nossa área, e principalmente a área das agências, está passando por tantos desafios ou problemas nessa área, Rod? Porque você vê que, cara, jogou a sementinha para discussão, todo mundo participou da discussão, todo mundo queria perguntar, todo mundo queria falar, de diversas agências que fazem parte ali da comunidade. Você percebeu que estava todo mundo meio tímido, a hora que soltou isso, o pessoal começou a se abrir, meio que todo mundo ali no divã, havia uma ansiedade, você via a ansiedade dos gestores, dos donos, para falar sobre isso. Por que você acha que as agências estão passando
por este momento, vamos chamar assim? Pergunta difícil. Talvez eu não tenha resposta para tudo, mas posso compartilhar realmente apenas uma reflexão. Eu entendo que existe uma questão aqui que ela está na origem do próprio negócio, que é a prestação de serviço, né? E eu faço uma reflexão, Robona, muitas vezes com o meu próprio time e até dando aula, né, com os alunos e tal, que nós publicitários, às vezes a gente tem muita coisa do egocentrismo e a gente acha que os problemas só acontecem em torno do nosso umbigo. Eu diria que essa reflexão, esse cenário, ele não acontece só nas agências. Ele acontece também em boa parte dos negócios que estão relacionados a serviços, principalmente aqueles que estão relacionados à comunicação e à tecnologia. Por quê? Porque você tem mudanças de comportamento, mudanças de tecnologia, evolução disso tudo. Naturalmente você traz muitas dores. Porém, aí quando você associa essa questão de ser algo que é serviço, e principalmente em que o que mais importa não é o iMac que a pessoa usa, mas a cabeça dela, você acaba tendo um ambiente que historicamente ele é nocivo. Uma coisa que eu, lá com os meus 20 e poucos anos, quando eu estava dentro da faculdade, eu sempre ouvia e eu sempre não queria concordar com aquilo, e eu ouço até hoje, em agência você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Professores falavam isso. E eu falei, mas por que tem que ser assim? Né? Não que eu pensava em ter um negócio, fazer, eu nem imaginava, né? Mas eu não concordava com esse tipo de visão. E eu entendia que só era muitas vezes desse jeito porque as pessoas deixavam que fosse desse jeito. E quando eu passei a ter, né, criei a empresa e tudo mais, eu me recordo até uma vez que teve um cliente que brincou ali com a gente, né, fez aquele job que ia voltar, e voltar faz parte também, esquece, não vai mudar, não importa quanto processo você tenha, tal. A questão que eu coloco qual é o nível de respeito que existe nessa relação? Da agência com o cliente, da agência com o colaborador. Então, vai voltar? Vai, mas a gente está junto, vai fazer acontecer? Vai. O complicado e aí tem esse exemplo, o cliente chegou para mim, de uma grande multinacional, que provavelmente estava, e eu era pequenininho perto daquela multinacional, que provavelmente estava acostumado a fazer isso, e assim, ele deu a enésima devolutiva daquele job numa sexta-feira para um negócio que ia acontecer, sei lá, na segunda-feira, alguma coisa assim. E isso é clássico, né? Sexta-feira, quase 18 horas. Óbvio que a gente ia fazer, óbvio que a gente ia atender, como a gente fez, como a gente atendeu e entregou. Mas essa pessoa, ela fez a brincadeirinha, né? Vocês vão trabalhar no fim de semana. Cara, eu falei, a gente vai, mas é só essa vez, né? E é só mais essa vez. E se isso colocar em risco o nosso contrato com vocês, eu estou colocando o nosso contrato à disposição. Vocês tomem a decisão que quiser, porque não é esse o tipo de parceria que a gente quer ter, né? Então, eu acho que a agência ela acaba sendo muito permissiva. Claro que a gente também tem nossos gaps aqui, tá? Mas ela acaba sendo muito permissiva, ao mesmo tempo ela acaba focando muito só no resultado e não olhando para as pessoas. E aí você acaba tendo todo esse ambiente nocivo, um querendo passar por cima do outro, todo mundo achando que tem que trabalhar virando madrugada, e eu nunca concordei com essa visão. Não, muito legal você trazer isso, porque é um pouco do que eu penso, do que eu compartilho. E até quando eu decidi não ter a agência e abrir a BC.com, foi muito por conta disso, por não aguentar algumas coisas que eu já não concordava mais, e foi um formato disso. Bom, a gente precisa terminar, eu sei que você está em casa, normalmente o nosso webinar tem 1 hora e esse está dando 1h30, mas foi bom demais, né? Com certeza você está gostando do conteúdo e daria para conversar muito mais tempo. Bom, eu queria agradecer demais o Rodinei e o Daniel, vocês sempre são muito bem-vindos, é sempre um papo muito legal. Acho que a gente tem que, de fato, até fazer um evento, né, sobre isso, porque mostrou-se que o pessoal quer falar sobre isso. Obrigado, meus amigos, pela aula, pelo papo, tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Se você
não puder acompanhar ao vivo aí pela Vesa TV, você pode acompanhar lá no YouTube e também em breve em outras plataformas. Todo o conteúdo vai estar lá. Obrigado, Rodinei. Obrigado, Dani. Imagina, eu agradeço também e pode contar com a gente. A gente gosta realmente de compartilhar e também aprender com outras experiências. Dani. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês. Foi um papo muito produtivo. Obrigado pelo convite. Vamos ver se rola um próximo, então, sobre o processo seletivo aí. Vamos, e Dani, precisamos marcar um workshop. Você dá um workshop para as agências aqui, para as empresas também, que, como o Rod falou, de serviços, não são só as agências, mas tem os fornecedores também. Sim. Marcar um workshop aí. Obrigado, viu, meus amigos? Obrigado. E agradeço você que ficou aqui com a gente acompanhando pela Vesa TV, pelo YouTube também da ABCcom, esse webinar muito legal, trazendo esse conteúdo tão importante, tão relevante. A gente vai trazer mais sobre esse tema para você. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais um ABC Webinar para você. Até lá!